Começa agora. Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Pontualmente 19 horas, muito boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Independente ao vivo para as emissoras de rádio e os portais parceiros de grande audiência. Eu vou começar o programa de hoje já tocando num assunto aqui que é sério. Se puder aproximar a câmera mais para mim aqui, a imagem aí, que é em relação aos fatos que nós estamos colhendo. E aí eu vou falar especificamente para a realidade de Santa Cruz do Capibaribe nas últimas 24 horas. Eu não quero aqui fazer acusações, certo? Mas é necessário que a gente levante suspeitas em relação aos números do coronavírus em Santa Cruz do Capibaribe. Ontem, desse programa, que foi apresentado ontem pelo Manassés, nós reproduzimos uma reportagem minha, conversando com uma pessoa, reclamando de que a sua mãe não estava conseguindo ser testada. Estava com os sintomas do coronavírus, ela tem 59 anos de idade, tem problemas de hipertensão e não estava sendo testada há uma semana do primeiro atendimento no setor público, relatando os sintomas da doença. Hoje, a Secretaria de Saúde o setor de epidemiologia foi até a residência e fez o teste, e esse teste deu positivo. Testaram as duas filhas, e os testes das filhas deram negativo. Mas o que nos preocupa é que esse caso nós repercutimos aqui, e os outros que não foram repercutidos. E a partir da publicação dessa matéria, nós recebemos uma avalanche de recados de pessoas narrando situações parecidas. E aí eu quero deixar aqui algo muito claro. É que nós sabemos os protocolos que estão sendo utilizados. E sabemos que a situação em Santa Cruz não pode ser diferente do que acontece no Brasil. E é justamente nesse ponto aí que nós vamos nos apegar. Pessoas que não são do grupo de risco, elas não têm prioridade para o teste, o que não quer dizer que não devem ser testadas, mas elas não têm prioridade, é uma situação de escolha. Há limitados números de testes, prioriza-se agente de segurança, pessoas que estão trabalhando no setor da saúde, funcionários públicos da saúde, e aí você tem os grupos de risco, certo? Que são pessoas com doenças pré-existentes respiratórias, problemas cardíacos, diabetes, idosos, tem vários critérios aí para os grupos de risco. Mas o que nós estamos preocupados é que aqui, em Santa Cruz do Capibaribe, nós estamos verificando relatos de pessoas que estão nos grupos de risco e que não estão sendo testadas. Vão até o atendimento público, são mandadas de volta para casa para ficar em isolamento e são ditas a essas pessoas que a equipe de epidemiologia vai até a residência para fazer a coleta, para fazer o teste. E essas pessoas esperam 1 dia, 2 dias, 3 dias e essa visita desse setor não vai até a residência. Então, essa é a grande questão. Está havendo subnotificação em Santa Cruz do Capibaribe pela leitura dos relatos que nós estamos recebendo e estamos averiguando. Eu não divulgo aqui tudo o que a gente recebe. Nós verificamos caso a caso. Mas pelo que nós estamos verificando, está. E eu acho que o caso que nós trouxemos ontem provou isso. E isso é de uma gravidade muito grande. Muito grande. Vamos para a região. São Domingos. Relato de uma pessoa que foi até a Policlínica de São Domingos, sintomática, já apontando os sintomas respiratórios, problema do paladar, dificuldade de olfato, tosse, gripe, todos os sintomas, e sequer foi atendido pelo médico. Nós estamos agora pegando os dados dessa pessoa para transformar isso em matéria também. Não foi atendido pelo médico. Recebeu uma instrução de um enfermeiro que fosse para casa e ficasse em isolamento.
Então, parece que a saúde pública na nossa região não está diante do quadro de gravidade que está, não. A gente recebe situações de pessoas que não são recebidos, não conseguem atendimento no setor público muitas vezes, em caso de doenças graves, de necessidade de cirurgia, mas de atendimento médico. WhatsApp da Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe. Recebemos relatos e print de conversas de pessoas que enviaram perguntas relacionadas ao Covid-19, esperaram o dia inteiro e não tiveram resposta. E foi um canal criado para comunicação. Agora há pouco, foi publicado no meu blog, daqui a pouco eu trago isso aqui nesse programa também como notícia, a informação de que 2 irmãs, uma delas com asma, ela é asmática, foram até a UPA de Santa Cruz do Capibaribe com sintomas do coronavírus. Foram atendidos pelo médico, receberam a instrução de permanecer em casa em isolamento e foi dito que uma equipe de epidemiologia iria até a residência para fazer a coleta do exame. Também não foi feito esse exame. Até agora não receberam ninguém. Então, quando a gente olha os números de Jataúba, números de Brejo da Madre de Deus, números de Belo Jardim, números de várias cidades, e faz uma comparação, essas cidades com mais casos do que Santa Cruz do Capibaribe, e sabendo que a nossa rotina é perigosa, porque Santa Cruz tem meio comércio aberto, Santa Cruz tem os procedimentos de entrega de mercadoria, que isso não acontece em outros municípios. Acabei de verificar aquele ranking lá do Ministério Público do Isolamento Social. São 185 cidades em Pernambuco. Santa Cruz está na posição 141. 141, ou seja, está naquelas cidades com baixo isolamento. Isso é muito óbvio, isso é claro. Mas o que está acontecendo aqui é uma situação muito clara de que o poder público não está cumprindo com aquilo que deveria. E aí é o seguinte, minha gente, não adianta vocês culparem a imprensa não, nós estamos aqui para mostrar tudo. Aquilo que a gente precisa divulgar de informação à população, a gente divulga. Aquilo que a gente mostra, que acontece de iniciativa boa, iniciativa importante, a gente tem mostrado, a gente tem divulgado. Mas nós temos o nosso papel de cobrar, senão não faz sentido que nós estejamos aqui. E estamos aqui para fazer essa cobrança. Para ser a voz da população nesse relato, dessas pessoas que estão relatando isso. Estamos passando, inclusive, para a Secretaria de Saúde os dados, os nomes dessas pessoas. Não divulgamos esses dados, endereço. Mas estamos passando para a Secretaria esses relatos. Então está configurado uma subnotificação, está claro uma subnotificação, somando-se a outros aspectos que não vão dar certo, isso é óbvio. Eu sou jornalista e a minha profissão é tida como essencial. Eu não estou em casa, em isolamento, porque a minha atividade é uma atividade essencial. A gente precisa estar fazendo esse trabalho aqui, informando as pessoas. E dentro dessa atividade, eventualmente, eu preciso sair do município. E eu vejo as barreiras sanitárias que são instaladas em outros municípios. São muito diferentes das barreiras sanitárias daqui. Infelizmente, eu tenho que admitir que há barreiras sanitárias em Santa Cruz que são faz de conta. Barreira sanitária não é para passar só o álcool em gel, não. Isso é feito na porta do estabelecimento. Barreira sanitária é para aferir pressão, com equipamento digital. É para fazer a limpeza dos veículos quando eles entram no município. Barreira sanitária é para parar todos os veículos. Barreira sanitária é para funcionar em todos os horários e todos os dias. E aqui em Santa Cruz do Capibaribe há uma encenação de barreira sanitária sendo feita nos dias em que tem mais fluxo de entrega de mercadoria, porque a entrega acontece todos os dias. Mas não é assim que funciona. Verifiquem, consultem o Ministério da Saúde. Qual o protocolo que deve seguir uma barreira sanitária? O que é que tem que ter? Mas nem de longe as daqui tem. Então, juntando todos esses relatos, nós inclusive tivemos um contato hoje do Ministério Público, do promotor de justiça Ariano, falando inclusive que vai investigar o porquê desses testes não estarem sendo feitos, vai investigar e vai apurar tudo o que está acontecendo e cobrar da Secretaria da Saúde as suas explicações, mas diante de todo esse quadro está aqui o nosso alerta. Nós não queremos que a nossa economia pare de vez. Nós não queremos. Mas acho que é melhor as pessoas saírem das praças, as pessoas deixarem de se aglomerarem em um só local de caminhada, Avenida Padre Zuzinha,
PS 160 nos seus canteiros. É preciso que se tenha essas restrições a mais do que, de repente, a necessidade de um lockdown e para tudo. Aí a gente tem loja de tecido fechada, entrega fechada e tudo parando novamente. É tudo que nós não queremos. Então, meu alerta aqui aponta para esse sentido. Que se faça o que for necessário agora, porque nós estamos na iminência de um caos. Está muito próximo. A partir de agora, tudo pode acontecer. Qualquer um de nós estamos agora submetidos a esse vírus. Todos nós estamos, mesmo tomando os cuidados. Ou vocês acham que o governador do estado não estava usando máscara? Mesmo você tomando os seus cuidados, você está submetido a isso. Então está claro, perceptível. Esse vírus em Santa Cruz do Capibaribe está em todos os bairros, chegou a todos os lugares. Mas quando você anda pelas ruas, não parece que está acontecendo isso. Parece que a cidade está na sua rotina normal. Então, vamos somar a falta de responsabilidade da própria população, que sabe, mas duvida e não cumpre, a falta de parâmetro para medir do poder público, trabalhando sem indicativo real. Esses números não são esses, não faz sentido que seja. O ministro Nelson Tachi, quando assumiu o ministério, ele disse que o vírus precisava ser conhecido. Conhecer o vírus não é saber o nome dele não, nem que ele é um Covid ou uma síndrome. Faz parte de tal grupo, isso já se sabe. Conhecer o vírus é ter dados estatísticos. É você agir com indicativos, mapeamento de bairros, de zonas, de locais, onde as medidas precisam ser mais duras. E em que momento essas medidas duras serão aplicadas? Aí eu pergunto, e vamos fazer uma reflexão, como é que a gente vai saber quando as medidas precisam ser reforçadas, se os números não são confiáveis? Ou são? Está claro que não são. Então, eu começo esse programa hoje de uma forma diferente, chamando a atenção de você que está nos ouvindo, provocando o poder público, porque nós temos que fazer isso, volto a dizer, vou repetir, vou ser redundante, para não parar de vez. É preciso endurecer agora, para que depois esse endurecimento não venha de cima para baixo, e aí a prefeitura vai ter que cumprir, e aí a população vai ter que obedecer. Está faltando seriedade no trato com a Covid-19 em Santa Cruz. E eu não queria estar aqui hoje citando essa frase, mas estou fazendo isso porque as últimas 24 horas que eu tive recebendo informações e relatos da população. Isso precisa ser transformado em dados técnicos, em aferição. Se não for assim, não se vence nenhuma luta, muito menos a batalha que nós estamos enfrentando. 7h13. Dessa forma a gente começa agora o nosso programa. Estamos recebendo aqui nos estúdios hoje, temos aqui nos estúdios hoje a presença de Alan Carneiro, ela é pré-candidata a prefeito de Santa Cruz. Daqui a pouco nós vamos ter essa entrevista, dando sequência às entrevistas que estamos realizando nos últimos dias, né? Já estiveram por aqui o pré-candidato Elinho Aragão. Na próxima semana, de hoje a 8, vamos ter o pré-candidato Dida Dinam. E o pré-candidato Fernando Aragão não confirmou, né, a presença ainda, até por conta da situação de isolamento social e dele ser também de grupo de risco. A gente vai analisar depois a possibilidade dessa entrevista de forma remota. Comigo no programa de hoje, Ralph e Luciano Bezerra. Boa noite aos dois. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralph. Boa noite, Alan Carneiro, aqui presente. Boa noite a todos que nos acompanham pela rádio Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais. Gostaria, Ney, de aproveitar esse momento, fazer um registro de solidariedade a todos da família de Dona Cidinha, que nos deixou essa madrugada. Particularmente Dona Cidinha, nós mantínhamos uma relação profissional, mas também de amizade e de carinho. E em nome dos filhos delas, de Júnior, Nila, Andréa e Roberta, eu registro meus sentimentos a toda a família. Boa noite, Ney. Boa noite, Luciano. Boa noite, Alan. Eu queria, nessa noite, dedicar o programa e toda a nossa programação durante a semana à memória de Maria Aparecida de Lima, a Dona Cidinha, a irmã Cidinha. Essa mulher, Ney, que deixou um legado para todos nós. Ela deixa um legado não só de ter ficado viúva ainda jovem,
mas ela deixa o legado de ter sido uma mulher que lutou, virou uma grande empreendedora e, mais do que isso, lutou como poucos pela vida, nos deixando um grande legado. Então, deixo aqui a minha singela homenagem. A última vez, e a homenagem que eu deixo é trazendo um relato da última vez que estive com ela, visitando ela lá no Hospital Esperança, em Recife. Ela me falou da vista que tinha. Tá vendo, Ralf, como Deus é bom para mim? Olha a vista. Mandou eu puxar a cortina, era a vista do Rio Capibaribe. E depois ela me relatava a respeito de ter perdido a perna e dizia o seguinte: quando o médico me disse que eu tinha perdido a perna, eu disse, doutor, respondi a ele, doutor, Deus me deu a vida toda 2 pernas. Eu nunca parei 1 minuto para agradecer a ele porque tinha 2 pernas. Por que é que agora eu vou reclamar dele porque ele me tirou uma delas? Então, essa é a mensagem que ficou guardada dela aqui dentro do meu coração. Vá em paz, irmã Cidinha, a gente breve vai se ver. Há um registro também, Ralf, de se fazer em relação à forma lúcida, né, que Dona Cidinha lutou contra várias doenças até o fim. Exatamente. Né? Infelizmente, ela não venceu o coronavírus, né, se prova também por essa. O senhor teve leucemia, diabetes, né, e outras doenças. Se prova que essa doença ela chega a ser maior do que muitas outras. Mas fica aí o relato, né, a todo tempo, consciente e com a serenidade típica, natural de quem tem Deus no coração. Um exemplo de quem... aquela serenidade toda, não. Um exemplo de quem exerceu de forma prática a sua fé e tudo aquilo que ela pregava. E no momento entre que a grande discussão é discussão de ideologia, de liberalismo, de direita e esquerda, ela dá um exemplo clássico que tem como você trilhar uma linha tênue no meio dos dois. Era empreendedora nata. Por exemplo, né, quando eu cheguei lá, ela estava com o notebook aberto, com a filmagem da loja dela, ao vivo, e ela com uma planilha do outro lado, com os preços das mercadorias na loja dela, entrando em contato com o gerente a todo tempo. E só quem foi pobre, perto da irmã Cidinha, é que conheceu de perto a generosidade dela. Só quem precisou da irmã Cidinha, que conheceu de perto o coração generoso que ela tinha. Sem falar das igrejas abertas, das portas da sua casa aberta e da sustentação de muitos ministros do Evangelho, que hoje são ministros do Evangelho, pela irmã Cidinha nos seminários. Então, fica aqui toda a nossa homenagem, a nossa gratidão a Deus por ter nos dado essa mulher tão gigante durante esses 74 anos. Cumprimentar você que nos acompanha através das páginas parceiras. Você está acompanhando esse programa através do Santa Cruz Online, através da página do blog do Ney Lima no Facebook, Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube também, Agreste TV e também Jardim do Agreste, ambos na região de Belo Jardim, que estão também retransmitindo, acompanhando a gente. A Rádio 9 FM e Estação Notícias, na região de Brejo da Madre de Deus, além da Rede Nordeste de Pernambuco e também da Vale FM, no rádio e no Facebook. Estamos também ao vivo através da Rádio Toritama FM. Vou pedir para Erivaldo preparar aí aquele vídeo da Nacional Texto, da nossa parceria, né, do projeto Bom Pra Mim, Bom Pra Você, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, envolvendo todo o estado de Pernambuco, que hoje não estou com essa matéria aqui, certo? Mas hoje foi reportagem da TV Jornal Recife, né? Nós tivemos uma matéria sobre esse projeto muito bacana. Mas roda o VT do projeto e eu volto em 1 minuto apenas. Devido ao momento em que estamos passando, várias fábricas do estado de Pernambuco tiveram que se adaptar. Uma das soluções foi a fabricação de máscaras. Essa adaptação ocorre para atender a uma demanda mundial. O projeto Bom Pra Mim, Bom Pra Você nasce a partir dessa necessidade. O objetivo? Unir as confecções do Polo Têxtil de Pernambuco com todas as empresas do Brasil que precisam de máscaras faciais. Nós que compomos o Polo Têxtil do estado de Pernambuco temos um papel essencial e fundamental no combate à Covid-19. Para saber mais, acesse o nosso site www.bompramimbompravocê.com.br e siga o nosso Instagram, @fashionforhall.oficial.
Muito bem, vamos atualizar agora os dados, pode aproximar um pouquinho, Livaldo, a imagem aqui para mim, os dados da Covid-19 em Pernambuco nas últimas 24 horas. Pernambuco teve recorde de morte confirmados pelo coronavírus nas últimas 24 horas e superou os 2.000 óbitos pela doença. Foram 132 novos óbitos no boletim divulgado hoje. O estado totaliza, assim, 2.057 mortes. Já os novos casos nas últimas 24 horas foram 1.849, totalizando 25.760 casos no estado, sendo 11.845 graves e 13.915 casos leves. Subida de casos em Toritama. Em boletim divulgado no início da noite de hoje, Toritama subiu de 21 para 24 o número de casos positivos de Covid-19 na capital do Dins. O número de pessoas recuperadas são 3 e não aconteceu nenhum óbito. 4 novos casos na cidade de Jataúba. A Prefeitura de Jataúba, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou hoje que nas últimas 24 horas foram confirmados 4 novos casos da Covid-19 no município, sendo 2 homens, um de 27 e outro de 39 anos, e 2 mulheres de 32 e 33 anos de idade. E 4 casos suspeitos foram descartados. Com a atualização, o município confirmou hoje o incrível número de 47 casos da doença, no município daquele tamanho. Sendo que desses, 9 pacientes já estão recuperados e seguem 35 pacientes em monitoramento, cumprindo quarentena domiciliar. Um paciente internado em hospital de referência e 2 óbitos pela Covid-19. Outros 4 casos estão em investigação. Testagem positiva em Santa Cruz do Capibaribe. Ontem, a jovem Maiara Iris, que reside no bairro Santa Teresa, em Santa Cruz do Capibaribe, procurou a nossa redação, a nossa reportagem, para realizar uma denúncia contra o sistema público de saúde da cidade. Durante o programa independente de ontem, a jovem revelou que pacientes com fortes sintomas de coronavírus não estariam conseguindo realizar os testes na rede pública de saúde. De acordo com ela, a sua mãe, de 59 anos, apresentava fortes sintomas da Covid-19, como garganta inflamada, tosse e febre. Passou por consulta médica na UPA local e foi orientada a continuar com a medicação receitada por uma unidade de saúde privada e permanecer em isolamento. Na manhã de hoje, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde esteve na residência da jovem para realizar os exames na família. Através de testes rápidos, a mãe da jovem foi diagnosticada positivo para o Covid-19, enquanto as 2 filhas da senhora testaram negativo no teste rápido. Com a confirmação do teste, a paciente permanece em isolamento domiciliar, seguindo as recomendações médicas. E, a partir dessa reportagem, surgem novos relatos. Após a denúncia realizada durante o programa independente da noite de ontem, surgiram novos relatos de moradores da cidade que estão com sintomas de Covid-19 e que até o momento não realizaram o exame. Em todo o Brasil, os testes para Covid-19 não têm sido suficientes, para atender a população, sendo priorizados os pacientes dos grupos de risco. Esses são os critérios que foram estabelecidos em todo o Brasil. Ocorre que, dentre os relatos que estão sendo recebidos pela equipe de reportagem, algumas pessoas que alegam não estar conseguindo realizar os testes são de grupo de risco. 2 irmãs que residem no bairro São José 2 entraram em contato com nossa redação para relatar que estão passando pela mesma situação denunciada anteriormente. De acordo com uma das irmãs, elas deram entrada na UPA de Santa Cruz na última terça-feira, com sintomas há 9 dias. Realizaram raio-x da unidade e foram recomendadas a retornarem às suas residências e que uma equipe da Secretaria de Saúde entraria em contato para realizar os testes rápidos. Mas até o momento, essa visita não foi feita. A irmã mais velha, de 27 anos, que é asmática, relatou que teve febre nos primeiros dias, dor de garganta, perda do olfato e paladar, dor de cabeça e falta de ar, diarreia, vômito, e após a realização do raio-x foi constatado que a mesma estaria com infiltração no pulmão e que a médica informou ser um sintoma da doença, da Covid-19. A outra irmã de 23 anos relatou sintomas de tosse seca, dor de garganta,
falta de paladar e perca de olfato. As duas afirmaram que a médica notificou as mesmas de que uma equipe de epidemiologia iria entrar em contato com elas para fazer o teste rápido, já que, pelo tempo que elas estavam com os sintomas, o teste rápido detectaria. Nesta terça-feira, elas foram medicadas. E hoje as duas, na última terça-feira elas foram medicadas, e hoje as duas completaram 12 dias com os sintomas, aguardando o contato da equipe da Secretaria de Saúde. Segundo elas, desde o primeiro dia de sintomas, elas permaneceram em isolamento domiciliar. Sobre esses relatos, a equipe do blog do Ney Lima encaminhou, e do programa Independente, sobre os relatos de pessoas que estão com os sintomas da Covid-19, estão sendo testadas, aliás, e não estão sendo testadas em Santa Cruz. O promotor de justiça, Ariano Aguiar, entrou em contato e afirmou que está apurando as informações e cobrando da Secretaria de Saúde do município providências em relação aos testes. A nossa equipe enviou à assessoria de imprensa da Prefeitura os nomes das duas irmãs citadas nesta reportagem e está aguardando um posicionamento. Luciano e Ralf. De fato, uma situação muito séria e muito grave. As duas matérias que o blog do Ney Lima trouxe ontem. O Ralf, inclusive, ele me questionava ontem se eu tinha dúvida da subnotificação. Eu esperei exatamente qual seria o resultado desses exames, uma vez que a Prefeitura disse em nota de que iria visitar essas pessoas, para que eu pudesse ser mais incisivo na minha afirmação daquilo que eu penso dessa situação. E está claro, como inclusive você bem anotou quando do editorial da abertura desse programa, que nós estamos com caso de subnotificação. E eu vou além. Nós estamos, claro, com casos de negligência. E é muito importante nesse momento, e o Ministério Público irá averiguar essas situações, de que se verifique outras situações que possam estar acontecendo da mesma natureza. E fique claro que situações como essa, em que se age com negligência, é crime. As pessoas responsáveis por negligenciar esse atendimento àquelas pessoas que estão sentindo os sintomas, que comunicaram à Secretaria de Saúde e não estão recebendo o atendimento, elas estão cometendo crime porque estão negligenciando esse tipo de atendimento. É um absurdo, num momento como esse, em que todos os especialistas, inclusive o ministro da Saúde, o ministro interino, informa de que está havendo uma interiorização dos casos da Covid, nós estejamos enfrentando situações como essa em Santa Cruz do Capibaribe, onde as pessoas claramente têm os sintomas e não conseguem ser testadas. E vale salientar que há uma semana atrás a gente tecia severas críticas aqui contra a administração pública lá em Jataúba, né? Porque a gente falava que existiam, os casos pareciam estar tomando uma forma desordenada, ou seja, saindo do controle da Secretaria de Saúde daquele município. E me parece que, se não provado o contrário, a nossa situação é bem mais complicada, porque lá pelo menos existe um controle maior de quem está doente. Aqui nos parece que esse controle não existe. Nós fizemos toda a cobertura, esse programa está pautado em informações, nós fizemos toda a cobertura da Covid desde o primeiro dia e mostrando as ações, inclusive, da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, mas, a bem da verdade, é que elas até agora se mostram que não têm eficácia nem para saber o tamanho da doença aqui em Santa Cruz. Olha, só citar aqui, né, está no Brasil inteiro já a repercussão da decisão do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que liberou o vídeo da reunião ministerial que aconteceu em 22 de abril, realizada no Palácio do Planalto. Nós não vamos ter tempo nesse programa para analisar isso, esse é um assunto nacional também, então não é exatamente a nossa prioridade hoje, a gente vai tratar dos casos, das relações, dos assuntos daqui da nossa região do Agreste. Vamos trazer esse caso para o debate na próxima segunda, até porque para dar tempo para assistir os vídeos todos, são 2 horas de vídeo, foram liberados lá pelos ministros. Trazendo aqui para a gente fechar essa parte do programa, os números dos casos, deixa eu pegar aqui em Belo Jardim, para você que está nos acompanhando através da página Jardins do Agreste e através da página Agreste TV. Olha, 87 confirmados em Belo Jardim.
87 casos confirmados, numa cidade de pouco mais de 70 mil habitantes. Desses, 40 casos estão recuperados, 12 em investigação e um óbito. Então, esses são os números lá de Belo Jardim, neste dia 22 de maio. 87 casos confirmados. Intervalo, só 30 segundos. Na volta, a gente passa a conversar com Alan Carneiro. Ele é pré-candidato a prefeito para as eleições municipais em Santa Cruz do Capibaribe. Minha gente, chegou a hora de falar de coisa boa. Precisa consertar seu carro ou moto? A Auto Pronto resolve para você. Tudo que seu veículo precisa em um só lugar. Excelência no atendimento. Equipe formada por profissionais altamente qualificados. E os melhores preços e as melhores peças do mercado. Deixe seu veículo em boas mãos. Agende seu serviço pelo fone e WhatsApp 81 37 31 0798. Auto Pronto, na Avenida Bela Vista, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Só trazendo aqui a informação dos números nacionais que eu acabei de receber, nesse momento o Brasil passa a ser o segundo caso no mundo com mais casos de mortes pela Covid-19. O segundo país, dos casos, né? O segundo país no mundo com mais mortes por Covid-19. Hoje foram registrados mais 1.001 mortes. 1.001 mortes no Brasil confirmadas nas últimas 24 horas. O número de óbitos no país passa de 21 mil. 7 horas e 31 minutos, conosco Alan Carneiro. Boa noite, Alan. Boa noite, Ney, boa noite, Luciano, boa noite, Ralf, Lagos, boa noite a todos os internautas que acompanham pelas suas plataformas digitais, Ney, e também a todos os ouvintes aí das rádios que retransmitem esse programa. Prazer estar participando aqui pela primeira vez desse formato e também acabo aproveitando a oportunidade para mandar aqui os meus sentimentos aí a toda a família Dona Cidinha. Em nome de Roberto, em nome de toda a família, eu espero que Deus possa confortar esse momento duro aí para essa pessoa tão especial que infelizmente partiu e deixou aí um grande legado. Antes da gente entrar nas questões políticos partidárias e tudo mais, esse momento agora, né, da Covid-19, ele é bem turbulento para tudo, né? Como é que você está, enfim, vivendo esse dia a dia? E aí, antes da gente entrar na pauta de pré-candidatura, eu pergunto isso como empresário, como cidadão, enfim. Olha, Ney, acredito que para todos tem sido realmente um desafio, né? São dias tensos, a gente teve a rotina totalmente quebrada ao longo dos últimos meses e em todos os aspectos da nossa vida a gente acaba, inclusive, se perguntando muita coisa. Como empreendedor, como empregador, a gente também fica muito apreensivo, porque, particularmente, por exemplo, a gente trabalha com mais de 100 pessoas e a gente fica preocupado aí com o que vai acontecer, principalmente no futuro. Como pessoa também, como pai de família, a gente fica preocupado até que ponto isso pode afetar a vida da nossa família. De repente a gente fica até com medo de que alguma coisa aconteça de forma mais próxima aí. E assim, nesse contexto de Brasil, de mundo também, realmente é um período bem complicado. A gente discutir política num momento como esse e ainda tentar promover algum tipo de pauta não é fácil, mas espero que a gente passe aí o mais rápido possível. Espero que a nossa cidade consiga superar aí mais essa grande dificuldade e, enfim, a gente vê também, inclusive, muitos relatos, até de amigos também que estão passando por problemas psicológicos. Assim, é realmente uma situação bem complicada, mas a gente não pode perder a fé e a esperança de realmente dias melhores. Ok, vamos aos assuntos, então, relacionados à pré-candidatura. Vamos dar play, né? Vamos dar play, né, na entrevista. Vamos lá. Eu começo, Alan, com a seguinte questão. Você é empresário, né? Essa é a sua atividade do seu dia a dia. E dessa forma você se tornou conhecido porque o Moda Center é uma instituição privada e ali há uma atividade administrativa e empresarial. É diferente de políticas públicas, é diferente da área pública, da qual, ao que eu sei, você não tem nenhuma experiência. Se tiver, você me corrige, certo? Mas ao que eu sei, não. Nós tivemos há um tempo atrás, e isso nós acompanhamos política há muito tempo, temos, né, várias situações de candidatos, pessoas que entram na política sem experiência na gestão pública, mas se colocam como se tivesse. E temos exemplos de pessoas que entram na política sem experiência de gestão pública, mas admitem que não têm. Por exemplo, o Hilário, de Brejo da Madre de Deus, todo mundo lembra disso,
foi na campanha ali dizendo que iria aprender a ser prefeito, caso fosse eleito. Foi eleito e continuou ali no começo da gestão dizendo que estava aprendendo a ser prefeito. Você assinaria, qual é o tamanho do salto de Alain? Você assinaria embaixo dessa frase aí de Hilário, no sentido de aprender, ou você já se coloca na posição de alguém que, apesar de não ter prática, experiência na gestão pública, entende que já é capaz de administrar uma prefeitura? Olha, Ney, a gestão pública, o poder público, ele tem aí algumas particularidades, inclusive diferentes, claro, como você citou, da gestão privada. Eu diria que hoje eu tenho uma boa experiência de gestão. Até porque, enfim, construí minha vida começando do zero, empreendi e tive muita experiência com gestão de pessoas, com gestão de projetos. Tive a oportunidade de estar à frente de um grande empreendimento que é o Moda Center, que isso também me deu uma experiência em gestão interessante, inclusive também um pouco de experiência política, porque acaba sendo uma instituição muito importante que se relaciona politicamente aí com algumas entidades, com o governo, enfim, acabo tendo na minha história um pouco dessa construção. Lógico que as questões mais técnicas de uma prefeitura, eu não tenho essa experiência, até porque eu nunca estive lá. Então, eu me coloco hoje como uma pessoa que, de certa forma, domina bastante a questão da gestão privada, que pode ser muito bem adaptada à gestão pública, e a gente tem bons exemplos de pessoas que ingressaram na vida política. Por exemplo, Edilson Tavares aqui de Toritama não tinha nenhum tipo de experiência de cargo público, mas resolveu ingressar e hoje é um dos bons exemplos aqui de gestão da nossa região. Então, eu acredito que a gente pode trilhar um caminho muito interessante com essa experiência que eu tenho de gestão, um pouco aí de motivação e também com alguns projetos que eu penso aqui para Santa Cruz. Deixa eu te pedir um exemplo, certo? Um dos calos das administrações é, por exemplo, a obras inacabadas. Você contrata a empresa vai fazer calçamento, a empresa para o calçamento e o prefeito fica lá recebendo as cobranças porque o calçamento está parado. O que é que se faz numa situação como essa? Primeiro você tem que demonstrar aí uma certa capacidade de organização na gestão pública, certo? Se você... E aí vou usar o exemplo de outras prefeituras, mais uma vez, a cidade de Caruaru, a cidade de Toritama e outras cidades. Se você demonstra uma capacidade de gestão, ou qualquer empresa, isso também serve até para alguma empresa. Se você tem uma boa organização, as boas empresas querem ser parceira de outra empresa que é organizada ou de uma prefeitura que é organizada. Então, a partir do momento que a gente implante aqui em nosso município uma gestão organizada, uma gestão eficiente, que cumpre os compromissos, porque tem muitas outras vias aí, muitas vezes a gente vê até a questão de falta de pagamento, de outras coisas, mas se você inicialmente demonstra uma organização, você vai conseguir captar mais empresas realmente mais sérias para poder prestar um serviço. Isso é lá atrás, né? No exemplo hipotético que eu trouxe, a situação está consumada, a empresa parou o calçamento. Claro, mas aí você vai buscar as vias legais para poder retomar a obra, ou então você suspender aquele contrato e tentar contratar realmente uma empresa que queira prestar aquele serviço de qualidade. E tem mais um ponto interessante, que é a questão da qualidade do serviço, porque compete também ao poder público, nesse caso, fiscalizar a qualidade daquele serviço. Deixa eu te dar outro exemplo. Eu moro no Nova Santa Cruz e há 2 anos atrás foi feito o calçamento da minha rua. No dia que entregaram o calçamento da minha rua, já tinha buraco. E a prefeitura não fez muita coisa para poder ir lá e pedir que a empresa consertasse. Então falta também acompanhamento. Você tem que ter uma equipe competente, inclusive na Secretaria de Obras, para poder realmente acompanhar esse processo, fiscalizar e caso haja alguma anormalidade ali, cobrar da empresa, se possível judicialmente, para que resolva os problemas. Mas a suspensão do contrato, Alan, por uma obra parada, o senhor não acha que a solução está simples demais, não? Porque o prefeito não pode chegar lá e suspender o contrato. Existe um procedimento licitatório, por exemplo, que é realizado, enfim. Claro, aí ele vai ter que realmente correr para as vias legais, vai ter que ver os prazos, se possível romper os prazos de licitação com a empresa e se não conseguir realmente acionar a justiça aí para que o senhor conhece bem esses caminhos no setor público? Olha, muitos caminhos a gente conhece, até porque eu estou estudando bastante essa questão de gestão pública, de procedimentos, mas lógico que eu vou me cercar aí de bons profissionais, de ótimos profissionais, para que a gente tenha um suporte interessante, uma assessoria interessante e possa resolver os problemas da cidade o mais rápido possível, de maneira mais eficaz. Alan,
Eu vou para uma pauta um pouco mais política, porque ela tem sido debatida aqui com outras pessoas que passaram, e diz respeito ao alinhamento que os pré-candidatos mantêm com o governo estadual e com o governo federal. Nós estamos assistindo, por exemplo, uma discussão aí no denominado Grupo Taboquinha do apoio do governador Paulo Câmara. Essa semana o ex-vereador Galego de Morinha esteve aqui no programa e incluiu, inclusive, você no palanque do Paulo Câmara, dizendo, inclusive, que seria incoerência se você não apoiasse o Paulo Câmara ou o PSB, né, tivesse alinhado com o governo, uma vez que o PSD está na base do PSB. Algumas semanas atrás, o prefeito Edson esteve aqui quando tratou de alinhamento e falou que não queria o Bolsonaro no palanque dele, né? E por vezes você é mencionado também por essa questão do Bolsonaro. Como é o alinhamento hoje de Alain em relação ao governo federal e ao governo estadual? Essa pergunta é interessante, Luciano, porque assim, hoje eu estou no PSD. O PSD em Pernambuco é capitaneado aí por André de Paula, o presidente estadual do partido. E eu lembro muito bem, numa das conversas que eu tive com o André, para que, antes de eu ingressar no partido, eu fiz a seguinte pergunta para o André. André, se eu for entrar no PSD, isso condiciona para que eu tenha que apoiar, por exemplo, o governo do Estado? E ele foi muito enfático. Ele disse, olha, fique à vontade. O partido vai te dar liberdade de você tomar as suas posições e você realmente trilhar aquilo que você quer, até porque a eleição municipal você vai definir com as suas bases. E aí, inclusive, o próprio partido ele tem um cargo no governo do Estado, mas o próprio André de Paula, ele não tem cargos no governo do Estado. Então, o partido hoje, a nível de Estado e também a nível federal, ele caminha com uma certa independência em relação tanto ao governo do Estado quanto ao governo federal. Em relação ao governo federal também, a gente acompanha as pautas, algumas pautas... Mas o Rodrigo Novaes, ele é do PSD, ele ocupa uma pasta no governo, não é isso? Exato, ele ocupa uma pasta no governo, mas como eu disse, o próprio André, que é o presidente estadual do partido, ele me deu autonomia para que a gente realmente tomasse as nossas posições, e ele não tem cargos, só para se ter uma ideia também, e a gente tem muita liberdade de falar aquilo que a gente pensa, por exemplo, em relação ao governo do Estado, a gente não tem nenhum tipo de interesse de alinhamento de Paulo Câmara estar aí no nosso palanque. Eu particularmente acho que Paulo Câmara ele deve muito a Santa Cruz de Capibaribe, ao polo de confecções do Pernambuco. Acho que ele não perdeu aí, infelizmente, a prática histórica de trabalho dele. Eu acho que de fato ele pensa mais em cobrar impostos do que em gerir o estado de Pernambuco, e aí falo particularmente aqui da nossa região, e continuo com os meus posicionamentos com o Paulo Câmara a nível de Estado, e a gente vai trilhar dessa forma. Em relação ao governo federal, a gente acompanha os posicionamentos do governo federal. Eu não vou dizer, a gente vai querer sim pessoas que apoiaram o Bolsonaro no nosso projeto. A gente tem, inclusive, pessoas que votaram em Bolsonaro, pessoas que votaram em Ciro, pessoas que votaram aí em Lula. A gente acompanha de forma muito atenta. Algumas pautas, principalmente antes dessa pandemia, acho que são interessantes por parte do governo federal, mas ao longo dessa pandemia acredito que o processo de condução nacional está um pouco complicado. O presidente tem falado muita bobagem e a gente realmente fica apreensivo, mas a gente ainda mantém aí uma linha realmente de independência e de análise desses fatos. Antes de eu fazer a pergunta, me permita só, Luciano, voltar à sua pergunta, porque eu particularmente não fiquei satisfeito com a última posição do Alain. A pergunta é clara, acompanhar os fatos todos nós estamos acompanhando. Alain Carneiro agora é uma figura pública. Ele apoia ou não Bolsonaro? Olha, Ralf, eu não costumo comprar pacote fechado, tá entendendo? As ações que são interessantes, que, por exemplo, teve algumas ações bem interessantes em relação ao auxílio emergencial, algumas posições interessantes que até remetem ao início da nossa conversa, daí. Por exemplo, no início do processo de pandemia, eu estava muito preocupado, inclusive com as pessoas que a gente trabalha. E aí veio algumas políticas públicas interessantes em relação às empresas, questão de financiamento. Algumas pautas são muito interessantes, mas o processo de condução política durante a pandemia, isso de fato, eu acredito que está bastante complicado em relação ao governo Bolsonaro, e a gente realmente fica muito apreensivo, inclusive com o futuro do país, mas não aí descarto, inclusive as pessoas que estiverem com o Bolsonaro, inclusive tenho de fato muitas pessoas que estão
no nosso projeto, que são do projeto que encabeçaram de Bolsonaro aqui em Santa Cruz, como também em outras alas. A gente hoje transita aí por várias alas. A nível nacional a gente observa, mas, enfim, a gente vai discutir. Santa Cruz do Capibaribe, a eleição desse ano ou o começo do próximo ano vai ser de Santa Cruz do Capibaribe, então votar ou não em um candidato, isso certamente eu vou definir daqui a 2 anos, até porque, por exemplo, hoje eu estou no 4º maior partido do país, eu não sei nem se o meu partido que eu estou vai ter candidato a presidente, então assim, ainda é muito cedo para falar aí de apoio e de voto. A pergunta de Ralf, eu acho que não foi exatamente em quem o senhor vai votar, certo? Mas em relação ao seu posicionamento. Aí, pelo que eu entendi, o senhor vai pegar o que é de bom, né, como apoio, simpatizar com o governo Bolsonaro e discordar de algumas coisas. O que é de ruim, o senhor não vai querer chegar perto. Isso é muito parecido com o posicionamento que é criticado hoje do Dida Dinan, por exemplo, em relação à Prefeitura de Santa Cruz. O senhor não acha que na política esse posicionamento está errado, não? Olha, Ney, a gente, como eu disse, o partido ele mantém uma posição muito independente. Não, mas não é o partido. Não, claro, partido, mas eu sigo também. Posicionamento. Claro, eu sigo também muito essa filosofia. Se o próprio partido hoje ele não está na base de trabalho do presidente diretamente, e ele também tem cargos, mas se você ontem mesmo o próprio presidente do partido deu entrevista à CNN e manifestou isso, disse que, inclusive fez até críticas ao governo Bolsonaro nessa entrevista. E disse, reforçou mais uma vez que o partido hoje ele tem uma posição muito independente. Então o senhor segue essa posição de independência do partido? Uma posição muito independente, aquilo que foi interessante. Por que o senhor não segue a posição do seu partido quando o assunto é o governo do Estado? Olha, a gente também segue, por exemplo, tem algumas pautas a nível de Estado que são interessantes, mas eu acho que o governo do Estado deve muito a Santa Cruz. Eu sempre falei isso, certo? Eu sempre falei isso, que o governo do Estado deve muito a Santa Cruz, o que mandou para cá... O governo federal está aqui com Santa Cruz? Não, deve muito também, sempre deveu. Por exemplo, tem uma obra que recomeçou, que infelizmente parou mais uma vez, porque é a questão da BR-104. Eu até tinha a expectativa que essa BR fosse concluída. Então, o governo federal também deve, até para fazer um gesto, inclusive a Santa Cruz de Capibaribe, que hoje foi a cidade, hoje não, nas últimas eleições foi a cidade aí que deu a vitória ao Bolsonaro. Eu acredito que Bolsonaro deveria, inclusive, fazer um gesto aqui com a cidade. 7h46, vou chamar um intervalo de 30 segundos, só 30 segundos, e deixar uma pergunta simples para você responder depois do intervalo. Comércio, nesse momento de pandemia, deve permanecer fechado ou deve abrir? Voltamos em 30 segundos. Em cumprimento ao decreto estadual e visando a saúde de seus clientes e colaboradores, a JCL Casa e Construção continua com suas lojas físicas fechadas. Mas você pode contar conosco em sua reforma emergencial ou reparos na sua casa. Entre em contato agora mesmo através dos nossos canais de atendimento online em Santa Cruz do Capibaribe, pelos fones 3731-2966 e 3731-2048. Em Caruaru, através do 996-34-47-27. JCL Casa e Construção. Entrevistando Alan Carneiro, pré-candidato a prefeito em Santa Cruz do Capibaribe. Comércio durante a pandemia, abre ou permanece fechado? Olha, inclusive eu acredito que foi o primeiro, talvez o único pré-candidato que defendeu há uns 3 semanas atrás, ou um mês atrás, antes de abrir o Moda Center, para as entregas. Eu defendi que houvesse, que deveria haver essa abertura de forma flexibilizada, apenas para entrega. Algumas pessoas até me criticaram pela posição, mas eu continuo com essa mesma posição. Agora, lógico que de forma organizada, porque é até um fator aí que a gente preocupa em nossa cidade, é a demora nas respostas, muitas vezes, de problemas que acontecem. A gente viu praticamente 3 semanas a feira acontecer, às margens da PS 160, e aí as atitudes foram tomadas muito depois. Então, são situações como essa que eu me preocupo. Mas eu defendo que haja essa abertura parcial aqui das feiras, do Polo de Confecção, para entrega, com controle. E os demais atores aqui do comércio de Santa Cruz devem realmente abrir só de forma essencial, com algum tipo de controle. Mas isso é o que já tem, né? Então, o comércio... Isso não é o que tem. Se você andar por Santa Cruz às 6 horas, às 5 horas da tarde, você vai ver praticamente o comércio todo aberto. Inclusive... Você é a favor do lockdown? Do lockdown, não. Do lockdown, não. Eu sou a favor que haja uma abertura de comércios essenciais, que foram, inclusive, anunciados. Então, agora, com eu sou a favor do que está decretado, vamos dizer assim. Do que está decretado desde que fosse cumprido, que não está sendo. A abertura do comércio, a reabertura do comércio é contra? Sou contra. Nesse momento, eu sou contra. Até porque, Ney,
tem um detalhe muito interessante que a gente tem, e até vocês citaram aí no início do editorial, para se tomar decisão você tem que ter base, você tem que ter dados, você tem que saber exatamente o que está acontecendo. E o que me preocupa é justamente isso, como tomar uma decisão de abrir ou não o comércio, principalmente num momento como esse, se a gente não sabe a real situação em que a nossa cidade está enfrentando. Então, assim, eu defendo, inclusive já coloquei até há uns 15 dias atrás, que haja um maior número de testes, inclusive isso foi estourado essa semana. Falei várias vezes que estava havendo realmente uma subnotificação. Me estranhei muito, inclusive o próprio depoimento da secretária de Saúde essa semana, e de um fato que ela disse o seguinte: se uma pessoa estiver aí na residência com o coronavírus, as demais não são testadas. E assim, eu acredito que a gente deveria pecar um pouco pelo excesso do cuidado. Realmente é preocupante. O contexto em que se desenha, principalmente em relação a esse tema, venho cobrando bastante esse tema ao longo dos últimos programas que eu participei, e para que realmente a gente tome uma decisão de abrir ou não o comércio, certamente a gente vai ter que realmente fazer uma testagem, no mínimo, razoável aqui da nossa cidade, para realmente ter análise e poder tomar decisão. Alan, partindo do pressuposto que testagem não é um problema exclusivo de Santa Cruz, é do Brasil, nós temos problema de testagem no Brasil. Eu queria fazer uma pergunta a você, no sentido de que, como era que você faria para buscar essas testagens? Você sabe onde vende os testes, sabe onde buscar os testes, e aí poderia até servir para que o prefeito Edson fosse buscar através de um apontamento seu. E a outra coisa, efetivamente, fora o senso comum, tem que fazer testagem, o que é que o prefeito Edson não está fazendo que o senhor faria se fosse prefeito? Olha, Ralf, eu tive inclusive a curiosidade de ligar há cerca de 10 dias atrás para uma das empresas que vendem materiais hospitalares para a Prefeitura de Santa Cruz. Há cerca de 8, 10 dias atrás, inclusive eu tenho um registro, a mesma empresa, uma das empresas que vende a Santa Cruz, na situação, disse que estava chegando 2.000 testes, isso há cerca de 10 dias atrás. O que se faz é realmente buscar o máximo possível de empresas para se poder comprar. Mas se a gente tem, inclusive até o próprio relato aí da prefeitura aqui de Jataúba, que está fazendo um número maior de testes, então a gente vai ter que buscar realmente alternativas para se conseguir pelo menos um volume razoável de teste. Porque de fato me parece haver um desinteresse aí na compra desses testes. E outra coisa... Onde é que está sendo, por exemplo, só para a gente ser mais claro, que a gente tem que buscar, a gente sabe, mas onde é que está sendo feito a testagem de uma maneira absoluta que poderia servir de exemplo para Santa Cruz? E aí eu só faço inteirar com Toritama, que é um exemplo, sempre que o senhor cita, Toritama isso, Toritama. Em Toritama, a testagem é a contento? Olha, Ralf, a gente não vê os relatos que tem aqui em Santa Cruz. A gente, até agora, não vi relatos, como inclusive os que Ney colocou na cidade de Toritama. E tem outras cidades, se você pegar a própria cidade de Belo Jardim, pelo nível de notificação que lá existe, certamente lá existe uma maior quantidade, a grosso modo, de testes. Mas certo? eu vou usar a cidade de Jataúba. E aí, passando, inclusive, para a pergunta que você fez, o que é que eu faria num momento como esse, certamente a gente precisa de proatividade, a gente precisa de rapidez na tomada de decisão. E aí, por que é que pode haver uma grande subnotificação em Santa Cruz? Quanto tempo demorou, por exemplo, para que fossem instaladas as tendas ali e a organização dos bancos, das filas dos bancos? Demorou quase 2 meses para que alguma coisa fosse feita. Mais da metade da cidade passou por aqueles bancos, se aglomerou. A gente teve a decisão de abrir aqui no Moda Center para entrega de mercadorias. Demorou 3 semanas para que houvesse, depois de haver uma pressão popular muito forte, para que houvesse uma organização. Ney citou um dado interessante, e eu recebi informação hoje, inclusive, de um funcionário público. Você falou que nas barreiras sanitárias são passadas álcool e gel. Esse funcionário público, que participou, inclusive, da barreira sanitária, disse que o álcool e gel é apenas para as pessoas que estão trabalhando. Não existe a questão de termômetros. Isso facilmente você consegue no mercado.
Então, as decisões que são tomadas, as ações que são tomadas, elas são demoradas. A gente precisa de proatividade, a gente precisa de controle. Deixa eu tentar certo? entender. Porque assim, os problemas a gente conhece, né? Tudo isso a gente tem narrado aqui todos os dias. O que está me deixando assim na expectativa é que você aponte soluções. Vamos citar o parâmetro e eu vou utilizar as ferramentas, as métricas que você utilizou. Toritama, foi a pergunta de Ralph, se os testes estão a contentos ou não. Você disse que entende que sim, porque não houve relatos. Comparar com Belo Jardim. Vamos comparar Toritama com Jataúba? A população de Jataúba é menor, certo? O fluxo de Jataúba é menor do que o de Toritama. Toritama é uma BR, é uma rota. Tem um movimento de feira e de entregas também. Mas o número de casos confirmados em Toritama são muito pequenos. Comparando com Jataúba, comparando com Brejo da Madre de Deus, aí utilizando essa métrica, você não dá para perceber que pode haver também subnotificação em Toritama? Olha, eu não disse que em Toritama não há subnotificação. Eu disse que não há indícios, pelo menos até agora, certo? Eu disse que não há indícios até agora. O que eu disse anteriormente foi que estava havendo uma demora nas ações, na tomada de decisão, uma proatividade maior. Em Toritama também. O senhor faria essa crítica para Toritama? Vê só, Toritama instalou, por exemplo, pegando mais uma vez o exemplo lá, instalou as tendas antes que Santa Cruz. Aí depois de haver muitas críticas, Santa Cruz vai lá... dias, viu, Alan? Não foi 2 meses de diferença, não. Certo. Foi uma semana. Certo, mas assim, nitidamente há uma demora na tomada de decisão aqui de Santa Cruz. Só há uma providência, por exemplo, começaram a se fazer as críticas. Eu escutei semana passada o prefeito dizer, por exemplo, que não estava fazendo a desinfecção dos carros, se ele falou na emissora de rádio, porque não tinha muito sentido e quando faz a desinfecção dos carros, os veículos acabam se contaminando na frente. Ele falou com esse contexto. Então, assim, eu passei 2 vezes na barreira sanitária aqui em Santa Cruz no último domingo. Eu não fui parado, não vi ninguém ser parado, certo? Eu não vi realmente aí uma orientação. As pessoas estão o quê? Distribuindo máscara, uma orientação. Eu não tive relatos nenhum, não sei se vocês tiveram, de algum veículo que tenha sido barrado, até porque não tem nem como saber se você não tem um termômetro para aferir temperatura. Então, assim, a gente está realmente diante de uma situação que exige providências muito rápidas. Então, o que falta no nosso município é realmente uma velocidade na tomada de decisão e não apenas esperar uma crítica que sai na rádio ou uma denúncia que é apresentada. A gente precisa realmente de uma resposta muito rápida. 7h58. Eu já vou fazer o seguinte já, né? Temos aqui mais uma pergunta. Você vai fazer a pergunta e em seguida eu vou me despedir dos nossos ouvintes na rádio, que nós vamos permanecer nesse programa na live, certo? Através dos nossos portais, e vamos ainda partir daqui a pouquinho para o verdadeiro ou falso com Alan Carneiro. Pois não, Luciano? Alan, ampliando um pouco esse contexto aí da saúde, até para ser justo com outro entrevistado que passou aqui, e aproveitar, Ralph, me permita roubar uma pergunta sua que você fez a esse entrevistado. Além dessa questão do momento atual que nós estamos vivendo, da Covid-19, qual o projeto de Alan para Santa Cruz? Essa foi uma pergunta que o amigo Ralph fez a uma outra pessoa que passou aqui, né? O que é que Alan tem de concreto para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe que possa convencer as pessoas? Antes da resposta, avisar você que nos acompanha através das emissoras de rádio, muito obrigado, certo, pelo gesto, pelo carinho da sua audiência. Nós estamos juntos todos os dias a partir das 19 horas. Siga os nossos podcasts. A partir de agora, sinta-se também convidado a nos acompanhar através dos nossos portais, onde permanecemos ao vivo a partir deste momento. Pois não, Alan? É importante sua pergunta, Luciano, porque, de fato, infelizmente, a gente discute muito pouco o nosso município e, geralmente, assim, as entrevistas e as discussões são muito no campo político. O campo de trabalho ele é muito pouco abordado. E aí, aquilo que eu penso em relação a Santa Cruz, a gente, inclusive, nas últimas semanas, vem discutindo bastante. Por exemplo, semana passada a gente discutiu bastante a área de educação do nosso município, em alguns profissionais. Eu convidei para participar de algumas discussões, inclusive entendendo esse contexto de dificuldade de pandemia, de possibilidade de aulas remotas, mas a gente está diante de um grande desafio. O nosso município está diante de um grande desafio. A gente já tinha problemas muito sérios e esses problemas eles estão se evidenciando ainda mais em tempos de pandemia. A gente precisa, para os próximos anos, começar a trabalhar de fato uma gestão pública com responsabilidade,
e aí eu falo de um princípio básico, que é a honestidade, um princípio que não deveria, inclusive, nem estar sendo discutido. Mas se a gente pegar, por exemplo, a gente tem os 3 últimos prefeitos do município com os bens bloqueados. Então a gente tem que colocar isso na conta. A gente tem outras opções também que estão sendo apresentadas. Santa Cruz precisa discutir a sua economia. A gente é uma economia de uma perna só, como se diz, uma atividade só. E que se a gente tiver uma ameaça externa, isso pode realmente nos afetar. Eu coloco aqui, inclusive, como sugestão, por que não buscar outra atividade econômica? Até citei, por exemplo, a questão do calçado. Nós temos o perfil produtor de confecção. O mesmo cliente que nos compra confecção, ele compra calçados em outras regiões. Ele compra calçado em Minas, ele compra calçado em São Paulo, em Goiânia. E aí, se a gente oferece também essa alternativa de produção e comercialização, já que o nosso cliente já vem ou compra através das redes sociais, certamente ele vai ter mais uma opção. E aí, como é que se constrói isso? Não é apenas você divulgar no plano de governo. Você tem que primeiro oferecer algum tipo de condição. Você tem que ter, no mínimo, uma área específica. É uma outra dificuldade. As áreas públicas de nossa cidade, mas ainda se consegue encontrar. Inclusive, existem empresas aqui da Paraíba, de Patos, que eu já tive contato, que tem interesse em se instalar aqui em Santa Cruz de Capibaribe, mas precisa, lógico, que se criar algumas condições. Isso é só um exemplo. A gente tem o exemplo agora da entrada e da intensificação muito forte da internet no nosso cotidiano e principalmente através das vendas do nosso município. Até coloco como sugestão também, já para ser aplicada a partir de agora, que a Prefeitura desenvolva uma plataforma digital, uma espécie de aplicativo calçadão, vamos chamar assim, para os feirantes que não têm acesso, muitas vezes, a essa forma de comercialização, porque, de fato, infelizmente, hoje, e até historicamente, a gente não está trabalhando na comunicação, principalmente desses pequenos comerciantes. Se você for entrar, Ralf, hoje, no Facebook do Calçadão, a última postagem que teve foi em abril do ano passado. Em abril do ano passado. Se você pesquisar, o Calçadão Miguel Arraes não tem o Instagram. E Inês sabe muito bem, por exemplo, que hoje o Instagram é a principal plataforma de atração de clientes através da moda. Pelo menos a nossa empresa trabalha dessa forma. Então você tem que começar, de fato, a colocar muitos comerciantes nessa rota aí de vendas pela internet. Lógico que isso vai exigir o quê? Treinamento, parceria. Você pode fazer parcerias, inclusive, ou com entidades, ou com a própria universidade, para estar promovendo uma série de cursos. Enfim, existe todo um movimento que pode ser feito para promover a nossa economia, para realmente desenvolver, inserir, já que, infelizmente, principalmente num momento como esse, a conta acaba chegando. O cara que não estava fazendo comércio pela internet, agora ele fica ainda mais perdido, porque há uma dificuldade muito grande, mas a gente tem que começar a discutir essas ideias e colocar. Então, essa ideia, por exemplo, dessa plataforma já pode se começar a desenvolver, até para que quando a gente saia desse processo... Tudo isso, Alan, são ideias ou o senhor tem realmente, como foi perguntado isso, como planejamento, de fato, como projeto de governo? Isso tem como projeto de governo. O senhor sabe, por exemplo, onde buscar os recursos, como serão aplicados, o polo de calçado, por exemplo, como ele começa, como ele é planejado, como ele é implantado, onde será implantado, ou o senhor pensa que apenas estimule-se a iniciativa privada a fazer isso? Foi o que eu falei, né? Não adianta apenas você colocar num plano de governo, você colocar num papel e achar que aquilo vai cair do céu, como geralmente acontece, certo? Você tem que realmente criar condições. Se a gente tem a universidade, se a gente tem o Senai, por exemplo, se a gente tem várias instituições que podem ajudar, inclusive nesse tipo de atração, nesse tipo de projeto, com parcerias de treinamento, oferecendo alguma condição aí para essas novas indústrias se instalarem em Santa Cruz, certamente o caminho fica muito mais fácil. Agora, se realmente for colocado apenas no papel, eu citei algumas informações aqui que a gente já tinha no plano de trabalho, até porque a gente já discutiu muitas ideias, assim como, por exemplo, algumas ideias para a educação, para a agricultura. Essa semana e na próxima semana a gente vai discutir isso de forma restrita, o projeto para a cultura e para o esporte. A gente está discutindo com alguns profissionais. Eu citei algumas ideias como exemplo aqui, mas certamente a gente vai apresentar um projeto muito real. Inclusive essas ideias que eu coloquei aqui, boa parte delas, você não precisa ter recurso para aplicar, você não precisa ter recurso para fazer um trabalho de divulgação do calçadão nesse momento. Se você pegar metade da equipe de comunicação da prefeitura, que posta a cada meia hora alguma coisa do prefeito, trabalhando na segunda-feira para o calçadão, você já vai ter uma resposta muito forte e muito rápida.
Bom, vamos começar então com o nosso quadro, a parte do programa agora, verdadeiro ou falso. Você conhece as regras, né? Rapaz, eu já vi algumas pessoas Explica as regras mais ou aí, menos. explica as regras aí pra gente então. Você Sim. diz uma pergunta, eu confirmo, não confirmo e explico. Isso, ou é verdadeiro ou justifico. falso. Aprendeu direitinho, assiste o programa e tal, sabe muito bem. Bom, quem começa? Pode ser eu? Pode, à vontade. Olá. É verdadeiro ou falso que Alan foi a favor do muro que separava o Moda Center do calçadão Miguel Arraes? Totalmente falso. Inclusive, eu provei isso. Uma parte da oposição mentiu. Eu provei com a ata. E essa semana... Quem lhe denunciou disso foi a situação, não foi a oposição, não. A situação, a oposição, desculpa, é porque agora está tudo confuso com essas oposições e situações que ninguém sabe mais quem é quem. Eu provei com uma ata que essa discussão, ela foi uma discussão para abertura de novas entradas. Inclusive, eu até passei essa ata para a Ney. Essa semana, a gente teve um depoimento do professor J. Oliveira, que inclusive tem o maior respeito por ele, que inclusive ele confirmou essa informação. Ele disse que essa ideia de um alambrado ou de um muro é até antes da concepção do Moda Center, na ideia da discussão, certo? Se vocês forem observar o que foi feito no Moda Center na época que eu estava lá, quando eu entrei existiam 2 entradas. Quando eu saí existiam 5 entradas para o calçadão e o Moda Center. O Moda Center, ele não tinha um portão frontal, ele não tinha muro. Então, o que eu fiz foi, de fato, cercar o Moda Center, agora deixando as entradas. E essa semana eu achei até curioso, acredito que foi uma proposta de algum vereador do município, acho que foi Nailson, se eu não me engano, que ele propôs a construção de um muro no calçadão, para dar, claro, segurança. Mas eu achei até curioso porque eles acabaram utilizando isso contra mim, mas é uma informação totalmente falsa. Agora, eu provei Alan, isso. eu vou quebrar um pouquinho o protocolo só para saber o seguinte, eu de fato recebi a ata. Agora, onde é que tem naquela ata que naquela reunião você se manifestou o contrário? E onde é que tem naquela ata que eu sugeri construir um muro? Então, peraí, se não tem que você é a favor, nem tem que você é contra, e a reunião com o Ministério Público decidia isso, você foi omisso. Na ata, de forma nenhuma. Na ata, a minha proposta foi o seguinte, que seria a abertura de 3 novas entradas. Essa foi a minha proposta e está escrito na ata, certo? Que eu disse que eu manifestei essa proposta. Então, certo? o muro ou o alambrado com as entradas. Sem muro. Então, e o se não alambrado, tem muro, não precisa de entrada. o alambrado foi proposto tanto por mim, quanto também pelo pessoal do calçadão. Mas mantendo, só terminado aí, mantendo a quantidade a mais de entradas. A reunião foi para tratar da quantidade a mais de entradas. Então, se a gente tem as entradas, Sim. nós temos o alambrado. Claro, Então, isso foi defendido. foi defendido a colocação de mais entradas e, lógico, com o alambrado. Sim, A mas ninguém proposta ia foi... imaginar que fosse necessário a pessoa arrodear para poder ir para o calçadão. Teria que ter as entradas. Claro, Ney. Existe uma lei, até para o seu conhecimento, municipal, que deve haver a abertura simultânea do Moda Center do calçadão. Nem que o atual síndico, ou o atual diretor do calçadão, ou o prefeito, quem quer que seja, quisesse fechar essas entradas durante o período de feira, ele não teria poder. Existe uma lei municipal que garante a abertura do Moda Center do calçadão, e foi mais uma mentira que foi colocada, foi jogada, foi distorcida, mas que de fato eu consegui sim provar, e até pedi que você postasse no blog, mas acho que você não postou. Postamos a ata. Eu não lembro de ter Temos visto, a ata mas de publicada fato por a gente postou, a gente provou que foi mais uma inverdade lançada aí para tentar denegrir a minha imagem. Alan, é verdadeiro ou falso que o Alan conversou ou está conversando com o Fernando Aragão numa possível composição aí dos 2 nomes para uma majoritária? É falso, eu não conversei diretamente com o pré-candidato Fernando Aragão sobre nenhum tipo de alinhamento, mas lógico que dentro da política as pessoas conversam, sugerem, os próprios apoiadores começam a sugerir aí algumas ideias, mas em nenhum momento eu conversei com o pré-candidato Fernando Aragão sobre nenhum tipo de alinhamento. Posso? Pode, à vontade. Eu não fiz ainda verdadeiro ou falso não, né? Vamos lá. Perdi o time aqui do negócio. Vamos lá, introduzindo o verdadeiro ou Você falso. conhece as regras aí? As regras. Essas regras. Introduzindo aqui o verdadeiro ou falso. No primeiro governo e no segundo governo de Edson Vieira, a Secretaria de Indústria e Comércio, ela foi nomeada, o secretário, a partir de indicações. Estou
trazendo essa introdução, você me corrige se eu estiver errado. Mas a partir das classes que o senhor, inclusive, Sim. que lhe rodeiam, né? As CAP, CDL, não sei se CDL está no projeto, mas Moda Center sim, e havia ali as indicações. A minha pergunta é verdadeiro ou falso entender que, principalmente nesse segundo governo do prefeito Edson Vieira, mesmo essa secretaria tendo partido dessas indicações, ela não é diferente em termos de ações, de aprovação, de coisas, né, realizadas das demais secretarias do governo? Olha, Ney, a gente sente falta das posições e de um trabalho mais efetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para você ter uma ideia, o orçamento, só para você ter uma ideia do quanto não se dá, lógico que dinheiro não é tudo, mas para uma pasta dessa é muito importante. O orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é menor do que o orçamento do gabinete do prefeito. Praticamente o recurso que entra na secretaria é praticamente para pagar a folha de pagamento, e eu, como produtor, de fato, sinto muita falta de uma presença maior de ações da própria secretaria. Eu não sei se é por questões de pessoal ou se realmente por questões financeiras, mas, de fato, hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico realmente está precisando aí também dar alguma resposta. O secretário que está hoje foi indicado pelas instituições? Acredito que sim. O senhor faz parte? Acredito que sim. E em respeito a essas instituições, por que ele não entregou o cargo quando percebeu que não tinha orçamento, que não tinha condições? Aí você tem que fazer essa pergunta a ele, né? Mas eu estou perguntando a você... Não, você perguntou se ele deveria entregar o cargo ou não, você tem que fazer essa pergunta a ele. Em respeito às instituições, estou perguntando a você porque não é só ele que está envolvido, ele está lá a partir da indicação das instituições das quais o senhor faz parte. Fazia parte como diretor, mas assim, se ele vai entregar o cargo ou não, isso aí compete a ele, certo? Então as instituições, elas só indicam os cargos, elas não cobram depois os resultados, não? Devem estar cobrando, até porque a gente está passando por um período de muita dificuldade. Então, eu acredito, não faço mais parte dessas diretorias há um certo tempo, mas acredito que devam estar cobrando algum tipo de ação. Mas, de fato, é importante que seja ouvido o próprio secretário. Alan, eu me sinto à vontade de fazer esse verdadeiro ou falso, porque o bom trabalho que você prestou ao Moda Center, ele cacifou para ser candidato a prefeito. Haja visto, não tem menino aqui, sabe que se você não tivesse sido síndico do Moda Center, você não estaria hoje nessa posição de uma pré-candidatura a prefeito. É verdadeiro ou falso que se Alan fosse síndico do Moda Center, o desconto no momento de pandemia teria sido maior? Olha, Ralf, certamente eu teria buscado o maior valor possível. O maior valor possível. Eu confesso a você que eu não sei a base de decisão que foi tomada, principalmente no primeiro mês. E, inclusive, falei isso, defendo que seja o menor valor possível. Tive, até como empreendedor, o menor valor possível. Até como empreendedor, eu defendo sempre, tive até dificuldade no primeiro mês, tive alguns problemas financeiros, mas consegui resolver. Mas certamente quem está à frente de um empreendimento como aquele tem que lutar aí por algum tipo de alternativa. Eu não sei se acabaram encontrando, mas de fato acredito que mereceria um desconto ali interessante, até maior do que foi dado. Alan, o ex-prefeito Zé Augusto, em uma entrevista aqui, ele fez um comentário da forma que se compõe o seu grupo. E a minha pergunta é verdadeiro ou falso que Alan hoje lidera um grupo de dissidentes do atual prefeito Edson Vieira? É falso. Hoje a gente tem apoiadores aí das mais diversas alas. A gente tem... geralmente esse discurso é dado, Luciano, para tentar justificar uma baixa. Então, por exemplo, quando a gente consegue a adesão de alguém ligado ao Partido Taboquinha, o pessoal do Azul diz, vocês estão perdendo muita gente, e vice-versa. Mas se a gente for pegar, de fato, a gente tem, e recentemente, por exemplo, a gente anunciou 2 nomes. Silas Tenório, ligado ao lado, que veio da ala Taboquinha, a gente teve Jorge ligado à ala Boca Preta, e a gente tem, de fato, pessoas das mais diversas posições, inclusive pessoas que não militavam, que nunca militaram. Essa semana eu escutei um depoimento de um cidadão que ele só fazia 5 eleições que eu não votava. Eu regularizei o meu título e a gente vai estar junto. Então, assim, eu escuto realmente muita coisa e a gente tem apoiadores das mais diversas alas e são muito bem-vindos. São muito bem-vindos porque a gente precisa realmente construir um futuro diferente para a nossa Santa Cruz. Eu vou pegar o gancho do que o Luciano colocou, acho que na primeira pergunta, em relação a Rodrigo Novaes. Rodrigo Novaes é deputado mandatário, deputado estadual, está licenciado há alguns anos.
para estar à frente da Secretaria de Turismo. Ele é do PSD, do seu partido. E faz alguns anos que ele está lá. A minha pergunta é a seguinte: é verdadeiro ou falso entender que a partir da aproximação de Alan Carneiro com André de Paula, que é o presidente desse partido, não houve de sua parte nenhuma audiência, nenhuma cobrança, nenhum ato público para que essa secretaria tão importante fizesse algo pelo turismo econômico de Santa Cruz? Olha, Ney, eu estou no partido há poucos meses, certo? É importante essa sua pergunta. Eu fiz uma conversa com o André sobre, inclusive, esse ponto. Pedi o acesso, inclusive, quando a gente ia caminhar para algum tipo de pleito, toda essa situação aconteceu, mas sim, eu cheguei a conversar com alguns membros do partido sobre alguma pauta que, de repente, pudesse vir a Santa Cruz. Espero até que o secretário ele permaneça aí, porque a partir de 2021 a gente vai precisar, inclusive, do governo do Estado. A minha afirmação é falsa. É falso, eu diria que é em partes, né? Assim, não é que eu não tenha procurado. Eu busquei alguns membros do partido sobre essa pauta, como outras pautas também, como, por exemplo, a solicitação de emendas. Só que aí a gente está vendo... Eu entrei recentemente e os prazos acabaram se vencendo, e a relação com o deputado André de Paula ele começou muito recente, alguns meses atrás, mas com certeza essas pautas, inclusive essas emendas, vão vir no futuro. Até porque elas demoram bastante e certamente Santa Cruz será beneficiada. Alan, o André de Paula apoia, há várias eleições inclusive, o grupo denominado Gravatinha, na cidade de Taquaritinga do Norte, que tem como pré-candidato o mesmo Jânio Arruda de sempre. Você se coloca aqui como uma novidade. É verdadeiro ou falso que André de Paula é mais do mesmo e amolda seu discurso a cada cidade que ele chega? É falso. Acredito que o deputado André de Paula ele tem uma pauta interessante. O cara que tem aí 5, 6 mandatos de deputado federal. Acredito que não tem, inclusive, nenhuma acusação grave sobre o trabalho de André. É um cara parceiro, é um cara que é acessível ali para o município. Ele é um cara disponível, é um cara que, se muito bem utilizado politicamente, ele certamente trará muitos frutos a Santa Cruz de Capibari, porque é um cara que realmente, eu diria que ele reconhece aí com gestos os apoios que ele tem. O senhor acha que se ele tivesse realmente uma linha a percorrer na política, que se não se amoldasse às situações, ele apoiaria pessoas de perfis tão diferentes como o senhor e Jânio Arruda? Olha, Ralf, André é um deputado federal, certo? Ele tem bases em quase 100 cidades aqui de Pernambuco, certo? Em quase 100 cidades. Então, vai ter perfis totalmente diferentes em cada cidade que ele passa. A relação, me parece que com o próprio Jânio, é uma relação bem antiga na cidade de Taquaritinga. Eu nunca presenciei, mas ele manifesta aí um carinho pelo Jânio. O Jânio já tem uma relação, inclusive, diferente da nossa aqui. E a gente respeita, cabe a gente respeitar esses trâmites e cabe também a gente cobrar aí que o próprio deputado traga aí novidades para Santa Cruz. Por fim, partindo da sua resposta, é verdadeiro ou falso que do jeito que o Alan Carneiro se espelha no Edilson, ele pode se espelhar em Jânio Arruda também? Olha, eu não conheço aprofundamento o trabalho de Jânio, não posso inclusive nem julgar. Foi prefeito já faz um certo tempo. E tem uma relação, inclusive, com o próprio prefeito aqui do município. Eu não tenho uma relação com ele. Eu converso muito, inclusive, até com outro pré-candidato lá em Taquaritinga do Norte, que é o Fábio de Jairo, que está em outro partido. É um cara que eu diria que eu me identifico com algumas ideias que ele tem, certo? E aí eu respeito essa relação que André tem com esses outros pré-candidatos, mas lógico que tem o meu pensamento. Alan, é verdadeiro ou falso que Alan Carneiro busca uma mulher para ser vice e que chegou a lançar uma pesquisa para testar o nome dessas mulheres na rua? Olha, Luciano, a gente busca um bom perfil. Lógico que se for uma mulher seria interessante, mas que seja realmente uma pessoa que possa contribuir com o processo. Não apenas porque é uma mulher, porque quer se colocar uma vice como mulher. Acho que a mulher não está nesse papel de apenas ser colocada para servir aí de uma base. A gente busca realmente um perfil interessante que agregue, que possa realmente contribuir, inclusive com a gestão. E aí a gente busca aí agora figuras e pessoas para compor essa chapa. A gente, de fato,
sonda muita coisa, inclusive também de homens, porque se for uma mulher interessante e também pode ser que seja um homem, enfim, a gente não tem nenhum tipo de restrição, mas se tiver realmente um perfil interessante, a gente vai certamente somar muito e vai contribuir muito com o projeto. Você calcula, eu vou quebrando um pouquinho a pergunta, que nessas coligações proporcionais, né, que lhe dão apoio, o senhor entende que daria para fazer quantas vagas na próxima eleição? Se eu pudesse chutar hoje, eu diria que 4 ou 5. 4 ou 5 vagas. 4 ou 5. Hoje a gente tem, inclusive eu gostaria até de agradecer e mandar um abraço aí. A gente tem 4 partidos na base. A gente tem o pessoal do PRTB, em nome de Valdir, mandar um abraço a todos, o PSL, o comissário Denísio, que aderiu ao nosso projeto recentemente. A gente tem o PDT, que montou uma chapa interessante também, e tem o PSD. Hoje a gente tem mais de 70 pré-candidatos a vereador. A gente tem profissionais das mais diversas áreas, desde comunicadores, desde professores, estudantes, profissionais de confecção. A gente tem realmente muitas opções. Acredito que vai ser uma disputa interessante, pessoas ligadas à saúde, psicólogos. Realmente a gente vai oferecer muitas opções aqui para Santa Cruz e a gente trabalha realmente com a base aí de tentar eleger aí 4 ou 5 nomes para a Câmara de Vereadores. E registrar aqui que eu não sabia dessa de Denísio, não, viu? Que ele tinha retirado a pré-candidatura de prefeito. Estou mal informado. Vou tirar o nome dele do planejamento. Pois é, essa pandemia aí segundo, dificultou. Então, né, porque o Robson também retirou, né? retirou e passou a apoiar o Alan também. Então são 2 pré-candidatos. Deixa eu fazer uma pergunta, Ney, dentro do que você colocou. Então, hoje, dentro dos partidos que você citou, como é que Alan enxerga hoje, né? Poderia ser verdadeiro ou falso, né? Vai sendo verdadeiro ou falso. É verdadeiro ou falso que Alan hoje não está num aspecto de direita ou de esquerda, e sim de centro? Eu diria que, de uma forma geral, a gente está mais no centro, né? Porque a gente tem... Mas pode chamar de centrão, não, né? Não, centrão é outra coisa. Centrão é outra coisa. Centro... A gente tem, inclusive, um centro mais à esquerda com o PDT, que tem a base aí do Ciro Gomes, e a gente tem também a direita, tanto com o Mourão, que é o PRTB, quanto o próprio PSL, que não é mais aí do presidente, mas está ali mais à direita, e o PSD aí ao centro. Eu diria que hoje a gente realmente está transitando aí por eu costumo dizer o seguinte: a gente não quer trazer a discussão ideológica, e eu sempre coloco isso na discussão do próprio grupo de pré-candidatos, porque lá tem pessoas que votaram em Bolsonaro, pessoas que votaram em Lula, pessoas que votaram em Ciro, pessoas que votaram em Amoedo, e eu costumo dizer sempre o seguinte, que a gente tem que discutir a nossa cidade. Quando entra para o campo de discussão a nível federal, geralmente leva para uma discussão que não acaba, para esse momento da discussão, não dando muita coisa. Então o foco agora é Santa Cruz, e a gente está convergindo, e essas pessoas que inclusive votaram em outros candidatos são muito bem-vindos ao projeto. A última do verdadeiro ou falso. É verdadeiro ou falso que Alan, quando vai encomendar uma pesquisa interna, manda botar Alan do Moda Center para ver se sai melhor ali o resultado? É falso. Depois eu vou lhe mostrar algumas coisas que eu vou lhe provar isso. Olha, são 8h22. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Alan, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Ney, Luciano, Ralf. Obrigado a todos os ouvintes, a todos os internautas que acompanharam esse programa. Convido a todos para seguir as minhas plataformas digitais. Sou Alan Carneiro no Instagram e no Facebook. Amanhã, inclusive, a gente vai participar de um programa às 11 horas da manhã também, aí na Rádio Comunidade. Inclusive, amanhã, às 11 horas, vai ter uma novidade aí sobre essa questão dos lavatórios aí, os tão polêmicos lavatórios. Às 11 horas a gente vai colocar uma novidade sobre esse caso, que foi mais um caso que chocou aí a nossa cidade. Mas, enfim, obrigado pela oportunidade. É bacana o bate-papo aqui e espero voltar mais vezes. Um grande abraço aí, Deus abençoe a todos. Luciano e Ralf, bom final de semana, né? Semana hoje foi bem pesadona, né? Foi bem complicado. Verdade. Foi uma semana pesada que terminou com uma triste notícia, né? Do falecimento da nossa irmã Cidinha. Mas a gente segue na serenidade e na paz. Segunda-feira a gente está aqui, se Deus quiser. Verdade. Deus abençoe a todos, né? Bom a todos, então, nosso boa noite e ótimo final de semana. Voltaremos na próxima segunda-feira.
Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardial, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.